vamos falar primeiro de processo de social selling, depois eu vou entrar nas outras cadeiras. O que para você é relevante para um líder olhar? Por exemplo, nesse momento, o meu time de social selling deve estar agindo. O que eu tenho que me atentar? O que é relevante? O que eu tenho que criar de fluxo para eles ali? Legal, perfeito. Olha, eu tenho utilizado para gestão de social selling, né, para a gente acelerar esse canal de social selling, utilizado a Clint, a gente é parceiro deles, inclusive. Aham. Então, isso integrado ao Instagram consegue trazer uma gestão melhor de oportunidades, uma boa produtividade do time, assim. E trabalhar um funil de vendas em que tu tem ali a lista, pessoas que estão em prospecção e pessoas que responderam para mensurar a taxa de resposta e depois pessoas que agendaram reunião, tá? Pelo menos no nosso caso, quando a gente vende serviço, o nosso social selling ele não é tanto transacional de vender produtos, e sim ele olha para o agendamento da call em si. Então, eu preciso olhar para esse funil, eu preciso ter as métricas de conversão, porque se eu tenho um processo, eu tenho padrões, se torna matemático Aham. o atingimento da meta. Então, vou abordar 100 pessoas, vou ter, sei lá, 20 respostas, das 20 respostas vou agendar 5 calls, se eu preciso fazer, sei lá, 20 calls, eu preciso abordar então 400 pessoas, entende? Então, ter esses números é muito importante, ter CRM é muito importante, ter o playbook também, mas ter rituais de gestão também com o time para olhar para o volume de abordagens dia, para o volume de respostas que estão tendo, o volume de reuniões, e conseguir também dar um feedback das conversas que estão acontecendo. Então, isso é uma coisa que tem um potencial, assim, de alavancar, de acelerar o resultado comercial muito forte, que é literalmente olhar para o que o vendedor está fazendo, passar feedback e atualizar o playbook, para que ele não possa errar nas mesmas coisas. Legal, muito foda. Agora, falou de playbook, time comercial, quando a gente fala de closer, existe a crença de que é muito difícil você ter um bom closer no seu time hoje. Eu passei isso na pele, realmente é difícil. Quais são características desse cara que você busca quando você vai contratar um closer? As principais características de um bom closer são escuta ativa, então ele precisa saber ouvir muito bem o cliente, conseguir fazer as Aham. perguntas certas, acho que eu colocaria isso como segundo. Oratória é importante, tu conseguir se comunicar com qualidade, falar com elegância, tu conseguir gerar valor e trazer uma boa experiência para a pessoa com quem tu está conversando. Aham. Tem que ser uma pessoa também com coração ensinável, uma pessoa que aceita feedback, que aceita sempre dar o próximo passo. Uma pessoa excelente lá no meu time, o Maicon Bortolazzi, inclusive um abraço pro Maicon, que é um cara que eu não preciso nem pedir, assim, ele assiste de novo as calls dele, ele assiste as minhas calls, ele me pede feedback, Muito bom. ele dá sugestões, é um cara que tem fome de aprender. Então, característica de closer é nunca se dar por satisfeito, nunca ter aquele estrelismo de beleza, bati minha meta, agora o jogo tá ganho, porque todo mês é diferente, a dinâmica do mercado muda, tem muitas coisas que precisam ser aprendidas, assim. Então, fazer as perguntas certas, relacionar as respostas dessa pergunta com a solução, conseguir isolar e contornar objeções também, ser resolutivo é uma coisa muito importante, para que tu consiga fechar a venda. E aí tem um meio termo entre a agressividade, mas também o senso de urgência, sem que a pessoa se sinta talvez insultada do outro lado ou acelerada além do ponto. Então, acho que encontrar esse meio termo entre o ser agressivo e, mas ao mesmo tempo, tu tá servindo a pessoa ali de fato. Ser dócil. Exatamente. Aham, muito bom. Você falou de playbook e, para mim, isso é muito 80-20. Você tem um arsenal na tua mão que você pode fornecer para o time para ele ter mais argumento de vendas, para ele entender mais sobre o produto. O que tem num playbook foda seu hoje? Legal. O playbook de vendas, ele precisa partir daquilo que vai mexer o ponteiro, que é o script, é como a pessoa vai abordar e conduzir a oportunidade ao longo do funil. Isso acaba sendo 80-20. Mas no playbook precisa ter tudo que uma criança de 8 anos precisa para executar a atividade sem perder qualidade na execução. Muito bom. Então isso vai ao encontro de saber o que a empresa faz, quais são os perfis de cliente, quais são os critérios de qualificação, quais são as políticas comerciais, alçada de desconto com aceleradores, desaceleradores. Conseguir entender também como explicar a solução em diferentes casos, porque por mais que a solução muitas vezes seja a mesma para todo mundo, tu saber como tornar ela mais atrativa para cada tipo de interesse do público é importante também. Objeções e contornos, saber como contornar cada uma das situações, checklist de perguntas que não podem deixar de ser feitas numa etapa de diagnóstico, perguntas que precisam ser feitas na hora do fechamento. Então, esses padrões que o closer precisa seguir no dia a dia, às vezes o gestor tem dificuldade, pô, cansa de falar várias vezes, mas no fim das contas poderia estar ali para garantir que tenha respaldo na hora que tu for olhar, porque o closer está fazendo e falar, cara, página 33 do playbook está ali exatamente o que tu deveria ter feito nessa etapa, assim. Então, partiria desses conceitos. Cara, inteligência artificial ainda divide opiniões. Eu sei que tem muita gente que está vendendo uma parada que é inclusive
o fim do time comercial. Uhum. E eu acredito muito que a personalização que a IA pode trazer pode ajudar sim, mas eu acho que está acelerada a promessa e tem pouco resultado para comprovar que uma IA substitui um vendedor, mas eu acredito que ela pode ser um insumo maravilhoso, um baita no arsenal para o cara fechar mais venda. O como você usa, mas de forma efetiva, a inteligência artificial hoje e o que é baboseira do mercado? Esse terror que é feito em torno da IA no comercial, eu não subestimo o potencial que a IA tem de substituir o vendedor no longo prazo. Mas tudo que eu tenho visto atualmente dá muito mais trabalho do que ser um negócio plug and play, assim. Às vezes o pessoal tem uma expectativa errada de que tu vai trazer uma empresa de IA, ela vai colocar a IA para funcionar, ela vai substituir o vendedor assim, e que tu não vai ter muito trampo com isso. Só que na real a IA ela funciona por parâmetros, por situações, então até que tu consiga levar em consideração todos os parâmetros para fazer com que ela converse com uma pessoa como se fosse um vendedor, tem uma curva de aprendizado da tecnologia para que ela consiga fazer esse papel. Então na prática ainda buga bastante, dá algumas erradas. Então eu acredito num modelo em que a IA está muito mais conectada com atividade primeiro de texto, então, com uma pré-vendas inbound, uma pré-vendas outbound, fazendo prospecção ativa, uma recuperação, um receptivo quando alguém entra em contato. Acho que nessas dinâmicas a IA está mais preparada para conduzir ali as conversas, mas eu não deixaria de colocar um humano para monitorar o que ela está fazendo, porque é muito fácil alguém fugir do parâmetro, alguma coisa não ter sido levada em consideração para atuar nesses casos. Assim. Então, sim, dá para substituir, mas no geral dá mais trabalho do que o pessoal considera. Eu tenho utilizado o IA mais no dia a dia, enquanto empresa de serviço, de implementação, para garantir mais agilidade no dia a dia, para que a gente consiga também ter uma garantia de qualidade, para que a gente consiga acelerar entregas para o cliente no geral. Internamente, eu já utilizei pré-vendas de IA e eu acabei deixando de lado porque a performance do humano estava melhor. E estava dando mais trampo do que, tá, beleza, né? Naquela conta que a gente faz, tá, vou substituir 3 pré-vendedor por um IA e tal. Cara, no fim das contas, assim, não funcionou como eu esperava. Porque acho que muito disso, assim, a gente, tá, beleza, acho que a humana aqui daria melhor, a gente foi comparar e realmente funcionou melhor. Aí depois eu não voltei atrás. Mas tem vários clientes nossos que utilizam IA no dia a dia. A gente não tem uma IA própria, mas a gente articula com parceiros para colocar dentro do cliente quando tem fundamento. E geralmente é nessas etapas iniciais do funil. Assim. Agora a gente tem um caminho longo para dinâmicas de ligação e tocar reunião sem necessitar do humano. Aí é o caminho mais longo. Então, talvez uma IA para SDR, talvez social selling, fazendo a visita sincera. Eu acho que vai dar muita cagada também, porque Vai. a visita sincera tipo, pode tocar num assunto que não tem o tato humano ali, mas no geral ainda, no teu ponto de vista, demora para ele substituir um vendedor, por exemplo. Assim, pela evolução que a gente teve nos últimos anos, talvez não demore tanto assim. Mas o papel do pré-vendedor, o papel do social seller, o papel desse vendedor que atua numa dinâmica de texto, principalmente, que essa acho que é a primeira camada, porque pô, reproduzir a voz, a imagem de um humano, acho que é um caminho um pouco mais longo. Acho que o papel ele vai mudar. Acho que o pré-vendedor ele vai continuar existindo, mas ele vai monitorar e articular essas tecnologias para fazer com que o trabalho de uma pessoa, na verdade, se reproduza no que seria 10 pessoas atuando, com uma pessoa monitorando a tecnologia, assim que eu vejo o papel do pré-vendedor aí no médio prazo. Médio prazo, nem longo, acho que já está se aproximando disso. Aham. Porque a gente pisca e ela fica 5 vezes melhor. Exato. E 5 vezes melhor. E talvez até, concordando né, com o que você falou, pode ser que a gente tenha muito mais paciência para dar feedback para o humano do que para a máquina. Pode ser que tenha isso, tipo, cara, às vezes, aquela solução milagrosa do SDR com IA ou do social selling com IA, a gente teve preguiça de treinar e falou, mano, quer saber, vai se fuder, vamos pro humano Sim. que eu já sei fazer. Caraca, tá esse ligado? negócio bugou de novo aqui, era para dar menos trampo, caraca, ele tá dando uma errada. Exato. Fala 1000 vezes a mesma mensagem, vai pedir uma receita de bolo aí a dar, então tem que cuidar, assim, algumas coisas, entende? Mas assim, eu não negligencio realmente o potencial que isso tem de fazer uma virada no mercado, acho que já está acontecendo, mas quando o empresário chega para mim e fala, não, quero substituir meu pré-vendas por IA e tal, cara, beleza, vamos validar essa hipótese no teu negócio, mas te prepara, porque não é um negócio plug and play, e tem que ter muita paciência, porque no geral, quando ela dá problema, se tu tem uma escala, esse problema vai se reproduzir em várias frentes diferentes, assim, então tem que manter o pé no chão ainda em relação a essas soluções. Muito bom. A gente ouve muito sobre high ticket, inclusive de 2 anos para cá, deu um boom, né? O que
a gente está ouvindo falar hoje, 2025, sobre lançamento pago, foi o que aconteceu de high ticket, sei lá, 2022, 2023 ali. E o time comercial e o high ticket são coisas que andam juntos, né? O high ticket, falando em margem para a empresa e falando até para um time comercial ser escalável e a gente encontrar esses 40% de algo que o cara ainda não tem no mercado dele, é a primeiro tiro que ele tem que dar? Tá no high ticket ou não? Quando a gente olha para a esteira do pessoal no digital, o high ticket, acho que ele entrou muito em pauta no momento em que os lançamentos precisaram de um nível de profissionalização maior. Precisaram de comercial, o pessoal começou a pensar em LTV, começou a pensar em próximo passo para os leads na esteira. E o high ticket, ele é uma venda mais consultiva, ele é uma venda mais difícil de ser feita por um vendedor que trabalha com recuperação. Ah, Que a saquei. recuperação de venda é uma venda mais transacional, o ciclo de vendas é mais curto, é uma dinâmica de texto, no máximo um telefone. Quando a gente vai para uma venda high ticket, uma venda consultiva, já é uma venda que tu vai fazer em reunião, é uma venda que tu vai ter que trazer muito mais perguntas, entender mais o caso, porque a pessoa ela não vai comprar algo de 20, 50, 100, 200 mil se ela não vê que o negócio é feito para ela, que vai realmente atender as necessidades dela. Mas geralmente quem compra essa solução não é mais uma pessoa física somente, muitas vezes já é uma empresa que tem mais de um decisor, o ciclo de vendas é mais longo. Então o papel do closer ali, ele se difere, né? E acaba sendo essencial. Só que o primeiro closer geralmente é o expert. E aí o pessoal tem dificuldade de delegar essa atividade, de conseguir fazer isso tracionar, porque realmente é difícil tu colocar um vendedor no curto prazo na empresa, quando tu está fazendo o teu primeiro time de vendas, que vai converter tão bem quanto tu, vai falar com o mesmo brilho no olho e com uma percepção tão apurada referente às necessidades de um cliente potencial. Então é uma jornada inevitável quando a gente pensa em crescer um negócio, mas que é bastante desafiadora. Muito